Quem é que nunca ficou chocado com algumas histórias de quilos mortais, né? Como quando Steven Assante manipulava todos em sua volta, e também Angela Jones, que foi desmascarada pelo próprio Dr. Now em uma de suas consultas. E se você é daqueles que gosta de relembrar alguns dos momentos mais absurdos de cada participante no programa, já capricha com seu gostei aqui embaixo e se inscreva para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E hoje vamos relembrar um pouco da história de Lisa Fleming, do estado de Alabama. Vivendo em uma situação extremamente delicada e presa em sua cama, ela já não era capaz de fazer nada sem a ajuda de alguém que estivesse por perto. Bem, sua filha Danielle e seus filhos moravam com ela e todos precisavam ajudar a matriarca de 49 anos. Danielle, que era quem mais ajudava, achava cansativo e difícil cuidar da mãe, mas ela não reclamava ou achava ruim. O que ela queria mesmo era ver a mãe bem e saudável. O estado dela era tão crítico que, para virar Lisa na cama, ela precisava da ajuda de seu neto e da sua própria filha. E era extremamente difícil para os seus netos verem a sua avó naquela situação. E eles também não reclamavam, mesmo tendo essa rotina muito cansativa. O meu neto nem tem a chance de ser uma criança, porque está ocupado demais cuidando de mim. Imagine você ser obrigado a comer um bolo delicioso como castigo. Até parece uma boa ideia, né? Bem, para Lisa, isso se tornou um momento de horror em sua vida. Em certo momento, Lisa conta que a sua mãe nunca foi uma pessoa tão carinhosa. Na verdade, ela tinha até dificuldades de expressar os seus sentimentos. E desse modo, ela nunca conseguiu dizer palavras simples como "eu te amo" para sua própria filha. Mas em troca disso, ela sempre cozinhava o que a garota mais gostava de comer só para agradar a filha. E o grande problema é que quando ela queria demonstrar qualquer sentimento era por meio da comida. E quando ela queria castigar a menina, também era através da comida. Certa vez, quando Lisa era apenas uma criança, ela pediu um pedaço de bolo para sua mãe, que negou na hora. Então a menina foi comer escondido e acabou raspando toda a cobertura do bolo com o dedo, pois ela não entendia o porquê dela não poder comer o bolo. Ao ver o que Lisa tinha feito, sua mãe ficou furiosa e bem irritada com a menina. E como castigo, ela ordenou que Lisa comesse o bolo inteiro. Logicamente, a menina não aguentaria, até mesmo um adulto teria dificuldades para isso. Mas, felizmente, por volta de 1 hora depois da sua mãe ter ordenado que ela comesse todo o bolo, o seu pai chegou e jogou tudo fora. Mas o grande problema é que essa não foi a primeira vez que sua mãe tentou punir a menina com a comida, e ela fez isso muitas outras vezes. Mas às vezes a minha mãe também usava a comida como punição. Eu não entendia o porquê. Então eu raspei toda a cobertura do bolo com o dedo. Aí ela me mandou sentar e disse que eu tinha que comer o bolo inteiro. 1 hora depois, o meu pai apareceu e jogou tudo no lixo. O meu pai sempre me salvava. Lisa até que teve uma infância comum na medida do possível, onde ela pôde ter amigos, brincar e correr como qualquer criança normal. Ela tinha 5 irmãos e cresceu junto com eles. Já o pai da menina foi uma das figuras mais importantes de sua vida e ele sempre estava salvando ela de tudo, ou seja, um típico pai protetor. Ele sempre dizia que amava mais a Lisa, pois ela era a única moça entre os seus 6 filhos. E como já citado, a jovem era muito apegada ao pai, no entanto, ele acabou falecendo. E quando isso aconteceu, ela ficou muito triste, e além da comida, agora a bebida alcoólica também era um dos seus problemas. E nessa época ela estava convivendo bastante com seu irmão Eric, e os dois sempre se reuniam e bebiam para esquecer os problemas e também o falecimento do pai. Em um determinado dia ela estava com seu irmão e na ocasião estava acontecendo uma briga do lado de fora. Quando seu irmão desceu, ele acabou sendo atingido por um disparo e faleceu. Lisa ficou extremamente arrasada, mas o pior de tudo foi ver sua mãe dizer que a culpa foi dela por seu irmão estar em sua casa na hora do ocorrido, fazendo com que Lisa ficasse ainda mais frustrada depois de ouvir a acusação da própria mãe. A minha mãe disse que a culpa era minha, porque ele estava na minha casa.
E quando eu ouvi a minha mãe falando isso, o meu coração se partiu em 1000 pedaços. Em seu episódio, Lisa reclamava muito por conta de uma dor que ela sentia nas pernas. Porém, não era uma dor comum, mesmo ela tendo muito peso. Mas ela sabia que não era só por isso. Era algo que queimava e se tornava insuportável, mesmo sem que ela ficasse de pé. E então sua filha Danielle, que sempre dava banho nela todos os dias, pôde perceber o que tinha de errado com sua mãe. E acredite ou não, mas foi encontrado várias larvas vivendo na perna de Lisa, e era isso que causava queimação e uma dor terrível todas as manhãs. Porém, aquilo era mais que uma simples ferida, ela tinha uma infecção perigosa que podia tirar a sua vida a qualquer momento. Enfim, depois que ela começou o tratamento com o Dr. Now para perder peso, ele passou orientações para que ela cuidasse da ferida para que isso não agravasse ainda mais a sua saúde. Assim como muitos que passam pelo programa, Lisa também não era muito fã de dietas e também nunca quis seguir uma dieta à risca. Ela sempre buscava dar algumas escapadas de uma forma ou de outra e dizia que não aguentava ficar sem comer o que mais gostava por muito tempo. Dr. Now, que já havia observado esse comportamento dela antes, resolve mandar uma nutricionista para a casa de Lisa, a fim de orientá-la e mantê-la nos trilhos e no caminho para a perda de peso. Bem, quando a nutricionista chegou lá, logo de cara ela já encontra alimentos que não eram ideais para Lisa consumir, como sorvete e pizza. A participante logo dá a desculpa de que tudo aquilo são comidas do seu namorado, que passou a morar com ela em Houston por conta do programa. E nesse momento, Lisa perde o controle quando o assunto é comida. Mesmo sendo a nutricionista, ela se irrita, ainda mais quando ela começa a tirar todos os seus alimentos que não eram permitidos na dieta. A nutricionista repreende a paciente por essa atitude e diz que Lisa estava sendo controlada pela comida e ela já não tinha mais interesse em fazer a dieta por completo. Por fim, sua nutricionista recolheu todo o alimento proibido que estava na geladeira e nos arredores da cozinha e jogou no lixo. Além disso, ela fez Lisa dizer que não voltaria a comer mais aquelas coisas. Mas no final, ela sabe que mesmo ela concordando, ela só estava dizendo o que a nutricionista queria ouvir. Tá. Por favor, não tire essas coisas daí, porque senão eu não consigo o que eu quero. Não usando esse tipo de comida. Deixa lá! Como já podemos perceber, Lisa era capaz de fazer o que estivesse ao seu alcance para consumir qualquer alimento que a satisfaça, mesmo que por pouco tempo. Enfim, certa vez o namorado dela foi mostrar ao Dr. Now uma alergia que ele tinha notado que estava localizado nas costas de Lisa. Ele chamou o médico para identificar o que era. Porém, enquanto o Dr. Now fazia a análise da infecção, ao virá-la ele encontrou uma embalagem vazia de algum alimento. Ao encontrar a embalagem, Dr. Now imediatamente questiona sobre quem estava consumindo aquele alimento. Os dois ficaram bem nervosos e começaram a falar juntos e dando desculpas. O argumento do casal era o mesmo de sempre, que não era a Lisa que tinha consumido o alimento, e sim o seu namorado. Porém, logicamente, Dr. Now não caiu nessa conversa e imediatamente deu uma bronca na mulher e disse que era por esse motivo que ela não conseguia emagrecer ou melhorar a saúde. Ele lembra o fato de que ela não tinha mais muito tempo de vida e que precisava melhorar imediatamente. Mas ao invés disso, com a ajuda de seu namorado, ela apenas brinca com toda a situação. Ô doutor, Fala. dou banho nela todo dia e ela tá com uma alergia horrível aqui atrás. Tá. Mas quem é que tá comendo isso? Sou eu que tô comendo. Ele estava comendo. E os dois ficam mentindo em relação a isso. Não é que... Como eu posso fazer com que vocês entendam que o seu tempo acabou? Bem, depois que a sua filha Danielle foi embora, quem ficou para ajudar Lisa em Houston foi o seu namorado. A paciente amava de verdade a presença da filha e ficou muito chateada quando soube que a moça precisava retornar para casa. De certa forma, Danielle contribuiu bastante para o progresso de sua mãe, pois ela negava dar qualquer tipo de alimento fora de sua dieta.
E esse ponto era o lado negativo de seu namorado. Mesmo ele cuidando e tratando muito bem a Lisa, ele acabava cedendo mais alimentos do que deveria para ela. Alimentos que ele mal devia deixar ela chegar perto. E só por aí já dá para se ter uma noção da influência que ela tinha sobre ele. O grande problema era que ele sempre acabava cedendo aos desejos de Lisa, pois achava que não iria fazer tão mal se ela comesse um pouco a mais, e também porque queria agradá-la de alguma forma. Além disso, em suas consultas com o Dr. Now, ela sempre tentava se esconder atrás do rapaz, dizendo que ele a estava mantendo na linha e que na verdade ela não sabia o porquê não estava perdendo peso. E o mesmo sempre acobertava ela, dizendo que ela comia apenas coisas saudáveis, que estavam incluídos na dieta. Mas a verdade era que Lisa sempre o manipulava. Quando ele se recusava a dar a comida que ela desejava, Lisa já dizia que ele também não teria o que ele queria dela, se referindo assim à intimidade sexual do casal. Houve um momento em que ele até tentou convencê-la a parar de se alimentar daquela maneira, mas ninguém conseguia fazer Lisa parar de comer o que ela desejava. E infelizmente, em agosto de 2018, alguns meses depois que o seu episódio foi ao ar, Lisa sofreu um ataque cardíaco fatal e faleceu em sua casa. Mas e aí, qual desses momentos você achou mais absurdo na história de Lisa Fleming? E se você se lembra de mais algum que eu não falei aqui, me diz aqui embaixo nos comentários. E olha só, bem aqui do lado eu vou deixar mais 2 vídeos dessa nossa série para você maratonar, fechou? Se você gostou, já sabe, né? Capricha com o seu gostei, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.